Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, Emerson Pazzi. Professor Pazzi, nós conversávamos aqui no intervalo e eu pergunto para o senhor, até que ponto essa relação entre o Estado e o terceiro setor, ela representa uma ação sinérgica ou ela pode representar uma transferência de responsabilidade do Estado para um outro segmento da sociedade? Na verdade, esse é um risco que se corre, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Como eu estava dizendo, é preciso tomar muito cuidado para nós não irmos para os extremos, né? Nem demonizar, e muito menos endeusar nenhuma dessas ações. O que ocorre é que enfim, as pesquisas que a gente tem realizado, eu e outros colegas que temos estudado a questão do capital social, o que a gente identifica é que sociedades que têm relação de confiança maior entre os cidadãos, onde os cidadãos confiam mais entre si, confiam mais nas organizações, confiam mais na política e nos políticos, são aquelas regiões onde os cidadãos também cobram mais, fiscalizam mais. E, portanto, são regiões que nós podemos dizer que têm melhores governos e são, curiosamente, as regiões mais desenvolvidas, né? O que, em alguma medida, comprova a tese e o estudo que o Putnam realizou lá na Itália. Aqui no Estado, os estudos que a gente tem feito têm demonstrado exatamente isso, ou seja, aqui também a gente pode aplicar aquela mesma tese. Ou seja, nós vamos ter um norte mais desenvolvido do que o sul, porque o capital social do norte e do sul vai ser bastante diferente. No norte nós vamos ter um capital social maior, no sul um capital social menor. Agora a questão chave nós precisamos ter, no meu modo de ver, um marco legal que possibilite a normatização desses atores sociais. Sim, é preciso, obviamente, ninguém pode agir num limbo e que lhe permita fazer o que bem entenda, mas, por outro lado, eu insisto, o marco legal não é suficiente, ele é insuficiente. É preciso haver, de um outro lado, uma sociedade, uma organização social que tenha uma capacidade de cobrar, que tenha uma capacidade de fiscalizar, porque se a sociedade não tem essa capacidade, há uma tendência de haver um isolamento dos governantes e de eles tomarem as suas ações ao seu bel prazer. Já dizia lá o Madison, que é um federalista lá do final norte-americano do final do século XVIII, aqueles que têm acesso ao poder tendem a dele abusar. Entre aspas, palavras do Madison. Então, qual o mecanismo para evitar esse abuso? O mecanismo é ter participação, ter cobrança, ter fiscalização. E quanto menos as pessoas estão relacionadas entre si, quanto menos elas cooperarem, maior a dificuldade de cobrança. Porque uma coisa é o Emerson, né, como pessoa física, mandar um e-mail ou cobrar de um deputado, de um prefeito. Outra coisa é uma organização da sociedade civil pedir uma audiência e cobrar, fazer um abaixo-assinado, fazer uma mobilização. E outra coisa importante, o Estado, ele só se movimenta ser impulsionado. O Estado é um ser inerte. O Estado é inerte, a inércia é lá da física. Professor, ele só se movimenta se impulsionado. Professor, aproveitando, de que forma que o senhor acha assim mais proativa que os atores sociais podem até se tornar mais atores políticos para impulsionar essas políticas públicas, né, visando o desenvolvimento um pouco mais rápido, né, sem depender muito dessa máquina pública? Olha, eu te responderia de uma maneira muito simples, que eu insisto muito com os meus alunos. Se há um campo onde não há três posições, é o campo da política. Se é um lugar onde nós não podemos assumir aquela posição que classicamente nós brasileiros queremos assumir, que é de estar bem com todo mundo, né? Não, eu sou neutro, estou em cima do muro, é na política. Quando nós dizemos, olha, para mim tanto faz, nós já assumimos uma posição, que é a posição do mais forte, né? Se eu vejo, né, alguém muito forte brigando com alguém muito fraco, e eu digo, bom, para mim isso não interessa, eu já tomei minha posição, é em favor exatamente daquele que está mais forte. Então, quando a cidadania opta por não participar, ela já participou por omissão, já pecou por omissão, né? Ela já está favorecendo que o status quo estabelecido se mantenha, né? Então, se não se constrói mecanismos, se as pessoas não tomam iniciativa, se a cidadania não toma iniciativa no sentido tanto de agir, como no voluntariado,
como no terceiro setor, mas também no sentido de cobrar ações do Estado, efetivamente essa relação, o status, ele se mantém. E aqui é importante deixar muito claro que eu sou um entusiasta do voluntariado, sou um entusiasta do terceiro setor, porém, há já uma literatura bastante consolidada em relação a isso, as ações exclusivamente assistencialistas, elas acabam se reproduzindo, né? Se nós não atacamos as questões centrais, os problemas, ou a origem dos problemas, nós vamos ter que estar sempre resolvendo as consequências, né? Já dizia um professor que eu tive, que enquanto nós estamos resolvendo os problemas urgentes, nós não tratamos dos importantes. Se nós não tratarmos os importantes, os urgentes vão continuar sendo urgentes. E nós vamos estar sempre metidos resolvendo os urgentes, porque exatamente não tratamos os importantes. Então, nesse caso, o voluntariado me parece que é uma semente importante, porque o voluntário, ele além de tomar uma ação, de fazer uma ação, ele também se empodera nessa ação, como tu bem disseste anteriormente, ele se sente responsável e nesse mesmo momento pode se perceber importante para pressionar o Estado, no sentido de demandar, de cobrar, de produzir, de disputar políticas públicas. Quais são os maiores investidores sociais privados no Brasil? Tem esse levantamento? Essa informação eu não tenho. Não tenho. Existem, por exemplo, o Seminário Paripense tem algumas grandes empresas que contribuíram, né? Braskem, a Gerdau e tantas outras, né? Mas eu não teria essa informação para te oferecer. E tu acha que existe, como é que tu aqui poderia existir para criar essa consciência, uma cultura de solidariedade, que eu penso solidariedade como inclusão, sempre tentar incluir, em vez de, entende? Daí tu trabalhar nesse sentido. Porque às vezes eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade de incluir os outros. Uhum. Eu não sei se existe um estudo sobre isso, se tem alguém pensando nisso. Existe um autor que é o professor Gessé Souza, da Universidade Federal de Minas Gerais, que escreveu uma obra recentemente muito interessante chamada A Ralé Brasileira. Quando ele faz toda uma parte inicial, ele faz toda uma crítica à sociologia política brasileira, que atribui às nossas idiosincrasias culturais os nossos grandes problemas, né? O Gilberto Freire, por dizer que a nossa grande virtude era aquela relação de parceria entre a Casa Grande e a Senzala, ao Sérgio Buarque de Holanda, por dizer que o nosso problema era a cordialidade, né? De sermos muito cordiais, resolvermos tudo através da proximidade. O Roberto da Mata, por dizer que nós resolvemos as coisas através do jeitinho, que é uma obra interessante. Agora, não podemos desprezar essas teses, porque elas ajudam a explicar um pouquinho o nosso comportamento, né? O povo brasileiro é um povo que foi treinado a não participar, foi treinado para não ser cidadão, né? Foi treinado para estar de fora, para receber presentes, né? O Estado, grande oferecedor, grande presenteador, né? Por exemplo, nós vamos ter, pensando do ponto de vista da cidadania, que é o elemento central de um Estado democrático, né? A sociedade inglesa levou 3 séculos para construir a sua cidadania. Começou lá no século XVIII, consolidando os direitos civis, que são os direitos individuais. No século XIX, já tinha lá, no final do século XIX, consolidados os direitos políticos, que são os direitos de participação na vida política. E no século XX, consolidou até a metade do século XX os direitos sociais, ou seja, que são a possibilidade do conjunto da cidadania participar dos resultados da riqueza produzida socialmente. No Brasil, esse nosso processo foi, além de ser errático, foi invertido e segmentado, né? O primeiro acesso à cidadania que nós vamos ter vai ser em 1988, com a libertação dos senhores dos escravos. Por que eu digo dos senhores? Porque os escravos, eles não foram libertos, eles foram abandonados à própria sorte, nunca foram indenizados,
né? Hoje nós vivemos situações curiosas, onde uma determinada parcela da sociedade fica abismada quando se fala em lei de cotas, né? Isso não me surpreende, porque os senhores de escravos exigiam que o império, exigiam ser indenizados por ter libertado seus escravos naquele momento. Então a única ação de cidadania que nós tivemos durante todos os primeiros 4 séculos de existência ocidental do Brasil foi a libertação dos escravos que foram abandonados à própria sorte. Depois, a aproximação seguinte foi pós-Getúlio Vargas, né, com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que de novo foi dada de presente. Lá em 1888, a grande princesa Isabel presenteou os negros com a sua liberdade. Vargas presenteou os operários com a CLT. Depois os militares vão presentear os trabalhadores rurais com o Estatuto do Trabalhador Rural. E assim nós vamos construindo a nossa cidadania, ou seja, sempre esperando que alguém resolva os nossos problemas e não lutando por resolvê-los. Então, por isso a importância do voluntariado e a importância de todas as ações sociais, dos movimentos sociais que tomam iniciativas de cobrar do Estado, mas também de fazer algo. Isso é extremamente revelador, porque eu estou convencido de que isso pode sim impulsionar um sentimento de cidadania diferenciado. Tu acha que as redes sociais estão ajudando? Eu acho que as redes sociais contribuem, porque definitivamente a informação tem uma dificuldade muito grande de ser coordenada e de ser controlada atualmente, né? Qualquer coisa, para o bem e para o mal, que ocorra rapidamente é democratizada, vamos dizer assim. Identifico 2 problemas. O primeiro, que se não há um controle, também não há nenhum filtro. Então, a dificuldade de sabermos ali o que é minimamente verdade e o que não é. Segundo, não só por isso, mas em razão de todo o processo de construção das nossas políticas educacionais no Brasil, eu percebo claramente que cada vez menos as pessoas têm capacidade de lidar com as informações que recebem. Ou seja, nós temos acesso a muita informação e cada vez menos, ou talvez uma limitada capacidade de processar essas informações, de analisá-las, né? O que de novo, bastante complicado, né? Nos limita a construção da cidadania. Professor, o senhor comentou antes a respeito das diferenças norte e sul, tanto na Itália quanto no Rio Grande do Sul, né, no estado, e aí uma diferença que eu imagino que aqui no Rio Grande do Sul tem a ver com o processo de colonização, de ocupação do território, mas aí, falando na metade norte do estado, eu me lembrei da questão cooperativa, dos cooperativos. O Rio Grande do Sul é um berço do cooperativismo brasileiro. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do cooperativismo, né, dentro dessa ideia do voluntariado, do capital social, enfim. Uhum. É bastante oportuna essa questão, Vitor, porque eu e outros colegas coordenados pelo professor Marcelo Baqueiro, que é professor do mestrado do pós-graduação em Ciência Política da URGS, que coordena um núcleo de estudos, o NUPESAL, um núcleo de estudos sobre a América Latina, realizamos um estudo sobre o Rio Grande do Sul, tentando aplicar aquela metodologia do professor Robert Putnam aqui no Rio Grande do Sul. E vários professores, professor Everton dos Santos, Djalma Cremonese, aplicaram questionários em várias regiões do estado, professor Pedro Bandeira também, e a gente conseguiu ter certeza de um mito que até então se estabelecia, que existia uma metade norte e uma metade sul, né? Uma distinção entre uma metade norte e uma metade sul. Talvez seja muito duro falarmos uma metade norte e uma metade sul, mas existe sim uma diferença entre 2, 3, 4 partes do estado do Rio Grande do Sul, bastante significativas. E do ponto de vista econômico isso é visível, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas e a região sul do estado evidentemente, comparativamente, uma região mais deprimida que o norte, que é a região metropolitana, que é a região norte e nordeste do estado. Os nossos estudos nos remeteram à história, né? Como fez o professor Robert Putnam, nos remetemos à história. E chegamos às mesmas conclusões que o professor Robert Putnam. O latifúndio, o escravismo, a ocupação da fronteira,
majoritariamente por medida de segurança para garantir o território. Não é casual que nós temos um dos maiores contingentes do Exército Brasileiro na fronteira do Rio Grande do Sul, fronteira sul do Rio Grande do Sul. Vamos fazer que ali se estabeleça pouca confiança entre as pessoas, né? Até o início da década, até o início do século XX, nós vamos ter um escravismo de fato ali, se não de direito, pelo menos de fato. Uma relação entre senhor e escravo, não há nenhuma confiança, há uma lealdade garantida por essa relação de opressão, né? E isso vai fazer uma diferença, segundo os nossos estudos, do que ocorre no norte, na região metropolitana e na região norte do estado, onde os colonos, né, os imigrantes, quando chegam aqui, atraídos por uma promessa que o Estado brasileiro havia feito na Europa, dizendo que aqui poderiam ter sua propriedade, poderiam realizar os seus sonhos econômicos, chegam aqui e só as primeiras levas vão ter algum apoio do Estado. Os primeiros açorianos, os primeiros imigrantes alemães, as primeiras levas é que vão ter algum apoio do Estado. Logo depois, logo a partir da segunda ou da terceira leva de imigração, os colonos vão ser abandonados à própria sorte. A própria sorte. E qual é que vai ser o mecanismo que eles vão utilizar para vencer as agruras da natureza? Apoiando-se em si mesmo, ou seja, cooperando. Então, os alemães, os descendentes, os imigrantes e seus descendentes vão cooperar para derrubar a árvore, para construir a casa, para construir a capela, para construir a escola. Não é gratuito que nós encontramos em todo o norte do estado comunidades que está ali uma escola, uma capela, um salão da comunidade, um salão de canto, um salão esportivo, uma comunidade esportiva construída sem nenhum recurso público, totalmente com recursos da comunidade, com recursos tanto econômicos quanto com a força de trabalho. A própria propriedade vai ser acordada e cedida entre a comunidade para que se construa aquilo. Então, esse mecanismo, essa necessidade da cooperação para a sobrevivência e para vencer as agruras da natureza, farão com que essas comunidades desenvolvam essa confiança entre si, né? E não é casual, um exemplo que tu citasse, que nós vamos ter em Nova Petrópolis, né, a constituição da primeira cooperativa de crédito brasileiro, que dá origem ao que é hoje o sistema Sicredi, né, ali em Nova Petrópolis, exatamente na Serra Gaúcha. Então essa distinção, se a gente olha para quando a gente olha para a história, ela fica muito mais evidente, salta mais aos olhos, porque a sociedade que se constitui no Sul vai ser uma sociedade muito simples, uma sociedade muito simplificada, entre alguns, uma oligarquia que tem muito, e muitos que nada têm, ou muito pouco têm. E no norte essa situação vai ser menos evidente, né? Vai haver, obviamente, desigualdades, temos até hoje, mas originalmente essas desigualdades não são tão fortes, e essa relação de confiança vai ser mais importante. E o conceito de cooperação e de confiança é central para o capital social, mas é importante ter claro que esse conceito ele precisa ser desvinculado daquela versão assistencialista e religiosa da confiança. Confiança em termos de capital social, reciprocidade, cooperação, não significa dizer que nós somos todos irmãos, iguais, precisamos pensar iguais, fazer as mesmas coisas, querer as mesmas coisas. Não, em hipótese alguma. Significa reconhecer que nós temos diferenças, significa reconhecer que nós queremos coisas diferentes, vamos fazer coisas diferentes, vamos tentar ganhar a vida de forma diferente, muitas vezes entrando em conflito, mas vamos confiar entre nós porque sabemos que somos leais entre nós e vamos cooperar quando possível, realizar coisas em comum quando possíveis que possam nos agregar no conjunto. Então, essa distinção vai ser fundamental para construir essa diferença no Estado, né? Professor, o capital social, ele impulsiona, né, bastante o desenvolvimento, né? E antigamente a gente tinha muito essa palavra desenvolvimento ligado ao crescimento econômico, né? Hoje esse conceito já mudou, a gente já alia a sustentabilidade, qualidade de vida, inclusão social. A que o senhor atribuiria essa mudança de conceito? Essa mudança de conceito é uma mudança que deve ser tributada fundamentalmente a exatamente o terceiro setor, as ONGs, né? Essa mudança de conceito começa a ocorrer de forma contundente no final na década de 70, né? Depois da Conferência de Estocolmo,
com a constituição do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Quando o ingrediente meio ambiente, natureza, vai ser inserido dentro do desenvolvimento, e quando vai se começar a perceber de que o crescimento econômico era insuficiente para dar conta de realizar todos os nossos desejos de garantir a qualidade de vida. De lá para cá, temos inserido outros elementos nesse conceito, né? E atualmente uma das definições mais relevantes do conceito de desenvolvimento está relacionada à qualidade de vida. E de novo, a qualidade de vida pode nos remeter enganosamente de novo à economia. Bom, se eu tenho muito dinheiro, eu posso ter qualidade de vida porque eu posso comprar qualquer coisa. Eu disse no seminário essa semana que, algum tempo atrás, eu pensava que eu queria ganhar muito dinheiro para poder comprar muitos carros. E para mim isso era qualidade de vida, seria a coisa que iria me deixar mais feliz. No entanto, provavelmente se eu tivesse muitos carros hoje eu não conseguiria andar, né? Porque o trânsito não permite. E talvez eu quisesse andar caminhando ou andar de bicicleta. Então, o crescimento econômico ele é necessário, mas é completamente insuficiente para desenvolvimento. Então, esse é o primeiro elemento, a questão da sustentabilidade, a questão da qualidade de vida. Há um autor chamado Amartya Sen, que é um indiano, que escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, onde ele afirma que o principal objetivo do desenvolvimento é garantir a autonomia, garantir a liberdade, garantir o empoderamento dos indivíduos. E ele considera a liberdade tanto um instrumento quanto um objetivo a ser alcançado. Um instrumento porque o indivíduo livre vai exercitar essa liberdade e, portanto, construir a sua autonomia. A autonomia vem do grego, né? Auto, eu, nomos, lei, eu formando as minhas próprias leis. E nesse sentido, quanto mais o indivíduo é autônomo, mais ele se empodera, mais ele tem capacidade de se realizar. E o conceito fundamental de desenvolvimento do Amartya Sen é esse, né? O indivíduo, ou a sociedade desenvolvida é aquela que estimula os indivíduos a serem eles mesmos, ou a tomarem as suas próprias decisões, ou a viverem como eles queiram viver. E atualmente a gente tem começado a perceber isso, mas eu gostaria de chamar a atenção para que esse é um conceito, embora apropriado pelas mais variadas tribos, campos e polos do debate, ainda não é um conceito pacificado, né? E existem muitos setores que ainda creem veementemente, né, que desenvolvimento é necessariamente crescimento econômico, né? É a possibilidade de todo mundo ter automóvel, né? Vídeo que ocorreu essa semana, né? A questão da diminuição das alíquotas para a aquisição de automóveis, né? Como um mecanismo para incentivar o mercado de automóveis, né? É uma coisa importante, obviamente, para aquecer a economia, mas vai produzir um impacto lá na frente, que é a dificuldade do trânsito, a dificuldade da mobilidade e outras dificuldades. Então, são medidas pontuais importantes, mas insuficientes quando pensadas sem se pensar num aspecto no todo, né, de uma forma mais equânime. Professor, o programa já está quase chegando no final. Perguntaria para o senhor, como é que o senhor avalia o futuro, a perspectiva de crescimento do voluntariado no Brasil, a partir então da aprovação de um marco legal, do terceiro setor? Qual é a perspectiva aqui no Brasil? Eu penso que essa é uma acima de tudo, uma necessidade. Uma necessidade porque eu creio que não porque eu creia que o voluntariado é um mecanismo suficiente para resolver todos os nossos problemas. Não. Mas porque eu creio que ele é uma semente para plantar a cidadania. Ela planta a cidadania. Ele é um mecanismo, um chamarisco para plantar a cidadania, para que as pessoas confiem nos seus pares e, dessa forma, possam também pressionar o Estado, exigir transparência do Estado, contribuir com o Estado, exigir políticas públicas. Mas, acima de tudo, porque planta a cidadania, o indivíduo toma a iniciativa, pode tomar a iniciativa, contribuindo definitivamente com a sua própria vida e com a vida dos outros, e, fundamentalmente, estabelecendo essa relação com o Estado, que é uma necessidade, né? Quanto mais longe os cidadãos estão do Estado, mais o Estado deixa de ser dos cidadãos. E o Estado não tem nenhuma razão de ser, senão para prestar contas
para o conjunto da cidadania. A participação no Estado é exatamente constituída porque em algum momento uma determinada organização precisa coordenar a sociedade. E ela só tem razão de ser se ela consegue coordenar, minimizando as desigualdades, distribuindo os bens, serviços e recursos de uma forma relativamente equânime. Portanto, quem tiver interesse hoje em atuar no terceiro setor, em criar sua ONG, quer dizer, há um campo bastante promissor para isso no Brasil. Seguramente, há um campo, e eu diria, esse campo é tanto no sentido de atuar diretamente, quanto de atuar das mais variadas formas, porque nós poderíamos pensar muito bem numa organização não governamental, num grupo que vá pressionar que os governos funcionem bem, por exemplo. Exigir que os governos se tornem ainda mais transparentes, por que não, né? Professor Pazzi, obrigado pela presença aqui no programa. Eu agradeço também a presença de Lúcia Fontanive, Cris Guimarães, Valéria Uchoa. Frente a Frente fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira às 10 da noite. Não perca a reprise no domingo às 9 da noite. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.